Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Remaná. Que privilégio eu tenho de alcançá-los, ainda que através de toda essa tecnologia, e falar para vocês que eu amo, que saudade de vocês. Bem-vindos à EBD da nossa igreja, Igreja Batista Remaná. É um privilégio. Vocês sabem que domingo retrasado, nós falamos do Salmo 22 e nós já demos uma entrada, abrimos a porteira para esse caminho ladrilhado para nós chegarmos no Salmo 23. Vocês vão ver, vocês vão ficar apaixonados. Mas eu ainda não terminei, então eu quero dar a continuidade no Salmo 22, do versículo 11 ao 21. Hoje eu vou tentar ser mais conciso e mais rápido para que não tome muito tempo dos amados irmãos. Mas Salmo 22, de 11 a 21, diz assim: Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como a cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia eu contar todos os meus ossos? Eles vêm e me contemplam, reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que Tu agora há de nos orientar nessa palavra simples, porém muito rápida. Nós queremos explanar a Tua graça, a Tua glória. Então, Espírito Santo, Tu tens a liberdade agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o crucificado aqui, filho de Davi, continua derramando a sua petição em oração. Precisamos de muita graça agora para que, enquanto nós ministramos, tenhamos participação nos seus sofrimentos, através da sua palavra, nos sentimentos revelado pelo Espírito Santo, para que você e eu deguste nessa manhã do sobrenatural de Deus. Que o Espírito bendito nos conduza a uma visão clara, muito clara e comovente das aflições do nosso Redentor. O primeiro versículo que nós lemos, o versículo 11, essa frase que se inicia: não te alongues de mim, não se afasta de mim. Esta é a petição pela qual ele usava tantos e vários argumentos fortes. A sua grande aflição era que Deus o abandonara. E também, eu vejo, sinto alguns falando: será que Deus nos abandonou? Mentira!
Mas aqui, nesse texto, nós vimos a grande oração é que ele estivesse perto, a busca para que Deus retornasse. Um senso vivido da presença divina é uma firmeza poderosa para o coração em tempos de hoje, em tempo de angústia. Caminhando nesse texto, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Que expressão, amados! Será que nós, sem percebermos, estamos falando dessa maneira? Então, nós vimos aqui, queridos, dois pois, que na verdade, o pois a angústia está perto e depois, e não há quem ajude, também pode ser, pois não há quem ajude. Sabe por quê? Porque aqui, queridos, fala de algo profundo. É como se fosse, queridos, a fé está batendo 2 vezes na porta, clamando. E quando nós vemos isso, o Senhor se derramando através da compaixão, da misericórdia, é de arrepiar. Eu fico assim parado, pensando e imaginando o que o Senhor está sentindo por nós agora, o que Ele está olhando, eu e você, na nossa intimidade. Esta, querido, é uma oração do nosso Pai Celestial, querido, trazendo a sua ajuda. É a proximidade da angústia, é forte motivo para buscarmos ajuda divina. Não temos ninguém, não temos homens nenhum que poderão nos ajudar. Então, querido, nos voltemos e reconheçamos que a glória, a sua glória, é que pode nos ajudar, porque ela está bem presente no tempo das tribulações. O nosso único substituto, ele estava como homem, e como homem também, ele sentiu a angústia no mais profundo do seu coração, porque ele disse: as águas entraram até a minha alma. Salmos 69:1. Então poderia muito bem dizer: não te alongues de mim, não se afaste de mim. A ausência de todos os outros pessoas ou outras ajudas é outro argumento revelador. No caso do nosso Senhor aqui, ninguém poderia ou iria ajudá-lo, pois era necessário que ele pisasse sozinho no lagar. Isaías 63:3. Olha, querido, foi um agravamento doloroso ver que todos os seus discípulos o abandonaram, e que aquele que o amava e lhe tinha amizade ficasse longe, tão longe dele. Há certas terribilidade na falta absoluta de amigos que tiraniza a mente humana, porque o homem não foi feito para estar só, sendo como um membro amputado quando tem de suportar a solidão de coração. Mas aí, no versículo 12, ele diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Os poderosos na multidão são destacados pelos olhos chorosos das vítimas. Os sacerdotes, anciões, escribas, fariseus, reis e capitães vociferavam em volta da cruz como animais selvagens. Alimentavam-se nas pastagens ricas e solitárias de Baçã, plenos de força e fúria. Andavam
com passos pesados, espumavam de raiva ao redor do inocente, querendo escorná-lo até a morte com crueldade. Imagine o Senhor Jesus como homem desamparado. Imagine isso, desarmado e nu. Imagine isso, lançando no meio de uma manada de bois selvagens enfurecidos. Dá para você imaginar, querido? Dá para você perceber? Eram brutais, como touros muitos e fortes, e o menosprezavam e estava totalmente só e pendurado nu em uma cruz. Você pode imaginar isso? A sua posição lança grande força na petição séria: não te alongues de mim, não te afaste de mim, Senhor. Senhor Deus, olha para mim, olha para nós. Mas no versículo 13, ele diz: abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como canibais, famintos, eles abriram a boca, blasfemam como se estivesse a ponto de tragar o homem a quem detestavam. Assim é o diabo contra nós, amados. A raiva não saía suficientemente rápido pela abertura comum da boca, por isso escancaravam a porta dos lábios como aquele que bocejam. Como leões que rugem, eles uivavam a fúria, querendo despedaçar o Salvador. Como os animais selvagens comem vorazmente a presa. A fé de nosso Senhor deve ter passado o mais severo conflito quando ele se achou abandonado. As misericórdia cuidadosa dos maus, contudo saiu vitoriosa por intermédio da oração. Amados, a nossa arma é a oração, porque os mesmos perigos aos quais ele, o nosso Cristo, foi exposto, foram usados para dar superioridade às suas petições. Vamos clamar, é tempo de nós orarmos. Veja só, querido, olhando para a palavra de Deus e meditando nela, dissuadindo-se dos inimigos, o nosso Senhor descreve a sua condição pessoal em linguajar que faz verter lágrimas em todos os olhos amorosos. Como água me derramei. Ele foi totalmente consumido, como água derramada na terra. Ei, por mim e por você. Espere aí. Ele foi aceito nos céus. O sacrifício foi aceito por Deus. Então não temas. Nós estamos cobertos por esse sacrifício, por esse derramar da cruz. O seu sangue tocou nessa terra por mim e por você. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O coração falhou e não era mais firmeza que a água corrente. O seu ser foi um sacrifício, como uma libação, olha só, derramada diante do Senhor. Há muito ele fora uma fonte de lágrimas no jardim do Getsemane. No seu coração verteu suor e na cruz ele rompeu sangue. Jesus derramou a força e o espírito de forma que foi reduzido ao mais fraco e exaurido estado que o ser humano possa chegar. Quer dizer, jamais chegará. Quem chegou foi Jesus. E ele garantiu para mim e para você
desfrutarmos da confiança, da bênção, porque há esperança para nós. Jesus garantiu isso. E todos os meus ossos se desconjuntaram. Olha só, que terrível! Como ele estivesse estendido no suplício da roda. Você pode imaginar isso? Pode entender isso? Não é mais provável, queridos, que a fixação das mãos e pés e o rangido ocasionado pela fixação da cruz na terra pode ter deslocado os ossos do Senhor crucificado. Você pode imaginar isso? Se a referência não é a isso, temos de recorrer à expressão da fraqueza extrema que ocasionaria o relaxamento dos músculos e uma sensação geral, separação por todo o sistema. Querido, ouça isso, por favor. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A debilidade excessiva e a dor intensa fizeram-lhe que a comparasse com a cera derretida pelo calor. A liturgia grega usa a expressão os teus sofrimentos desconhecidos. E faz sentido, queridos. O fogo da ira do poderoso teria consumido nossa alma para sempre no inferno. Não era fácil suportar como substituto o calor de uma ira tão justamente terrível. Oh, querido, observando sabiamente essa palavra, se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, querido, derreteu-se, que coração poderia ou pode suportar, ou ser forte quando Deus lida com ele? Quem poderia suportar? Então, querido, a minha força se secou como um caco. Olha que expressão. Preste atenção. O texto aqui descreve a mais completa debilidade. Jesus se compara a um pedaço quebrado de cerâmica, de barro, ou mesmo vaso. Um vaso ou barro cozido no fogo até a última partícula da umidade ser expelida do próprio barro. Não há dúvida de que um alto grau de queimação febril afligiu o corpo do nosso Senhor. Que profundidade essa expressão, a minha força se secou como um caco. Você pode imaginar isso? Toda a sua força se secou nas tremendas chamas da justiça vingadora, exatamente como o cordeiro pascal era assado no fogo. E ele continua afirmando, e a língua se me pega ao paladar. Sede e febre colaram-lhe a língua no céu da boca. Secura e uma viscosidade horrível lhe atormentaram a boca, de forma que ele mal podia falar, mal podia se expressar. E ele faz essa colocação tão profunda: e me puseste no pó da morte. Queridos, atormentado desta maneira em cada parte do corpo, a ponto de sentir-se dissolvido em átomos, e cada átomo cheio de aflição. Dá para você imaginar isso? O preço total da nossa redenção foi pago. Foi pago. Ele pagou. Aleluia. Glórias a Deus. Nenhuma parte do corpo ou da alma do nosso fiador escapou da sua parcela de agonia. Por mim e por você. As palavras podem
apresentar Jesus como tendo lutado com a morte até que rolou no pó com a antagonista. Dá para você imaginar isso? Vejam, queridos, a humilhação do Filho de Deus, o Senhor da glória, baixa-se ao pó da morte. Entre as relíquias podres da mortalidade, Jesus deixa-se rebaixar e hospedar-se. A versão que eu mais gosto desse versículo, de um estudioso, diz assim: derramado como água está a minha constituição física, os meus ossos começam a separar-se, como cera que sente a chama penetrante. Dentro de mim derrete o meu coração, os meus tendões secos atrofiam-se fracos, como caco de louças secos e mortos. Cola-se aos maxilares a minha língua ardente, o pó da morte é a minha cama. Queridos, isso é a tradução de um dos estudiosos chamado Bispo Menti. Então ele faz essa colocação de um entendimento humano, mas revelado. Ah, queridos, se nós pudéssemos sentir, para nós termos a noção daquilo que ele sofreu por mim e por você. Qual demônio, qual inferno, qual diabo que pode nos tirar da mão desse Deus que pagou esse preço? Temos de entender que cada item dessa descrição triste é o Senhor Jesus fazendo súplica insistente por ajuda divina. Assim, querido, teremos uma ideia bastante clara da perseverança na oração de Jesus por mim e por você. E ele clama: pois me rodearam cães. Ele destaca aqui a multidão mais ignóbil, mais ignorante, que ainda que menos forte que os líderes brutais, não era menos feroz, pois uivavam e latiam como cães imundos e famintos. É como os caçadores cercarem a caça, fechando gradualmente o círculo em torno dela em um anel cada vez mais estreito de cães e homens. Este é o quadro, queridos, que temos diante de nós através da revelação desse salmo. No centro temos não um antílope ofegante, mas um homem. Temos um Deus que se tornou homem. Temos um Deus que recusou naquele momento agir como Deus, porque havia se esvaziado, estava na qualidade de homem. Então ele estava ali perdendo sangue, ele estava ali desfalecendo, e ao arredor estão os desgraçados, enfurecidos e inclementes que o acossam para matá-lo. Temos aqui a corça da manhã, perseguida, de quem o salmo tão lastimosamente canta, caçado por cães sanguinários, ávidos para derrotá-los. E agora ele diz algo para você e eu entender como igreja. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Assim o povo judeu foi excomungado. O que se chamava o ajuntamento de justo foi exatamente pelos seus pecados
marcado na testa como ajuntamento de malfeitores. Esta não é a única ocasião em que confessas igrejas de Deus se tornaram sinagogas de Satanás, perseguindo o santo e justo e achando que a sua vida mais forte, mais clemente é carnal, enquanto Deus quer te dizer que você é espiritual, que você é eterno, que você é habitação dele. Mas ele diz: transpassaram-me as mãos e os pés. Sabe, queridos, ele fez isso por você e por mim. Eu estou repetidas vezes falando para você entender. Foi pago. Sabe, a última frase na cruz: está consumado. Ele pagou. O Senhor, nosso Deus, recebeu esse pagamento. Agora eu quero que você entenda. Transpassaram-me as mãos e os pés. De forma alguma, querido. Essas palavras se referem a Davi. Esse salmo não estava falando de Davi, mas sim de Jesus, ou a quem quer que seja. Quero que você entenda, senão, deste homem, Jesus de Nazaré. O outrora crucificado, mas hoje o exaltado Filho de Deus. Faça uma pausa agora. Faça uma pausa, querido ouvinte, para ver as feridas do teu Redentor, os cortes profundos. Está correndo sangue, e esse sangue é para nos justificar. A quem nós temeremos se ele doou-se por você e por mim? A quem? Por isso, nada poderá chegar à nossa tenda. Dá para você entender isso? Continuando, Jesus estava tão magro. O versículo 17, eu entendo, por conta dos jejuns, por conta dos sofrimentos, a ponto de dizer: poderia contar todos os meus ossos. Que revelação! Que profundidade dessa palavra! Podia contar e recontá-los, porque a pele estava grudada a cada osso. A postura do corpo da cruz, segundo pensa homens fiéis de Deus, faz a carne e a pele incharem tanto a ponto de tornar os ossos visíveis, de forma que podiam ser enumerados. O zelo da casa do Pai o devorou, e ele expressa pelo salmista 69, versículo 9, como bom soldado, ele suportara as dificuldades. Que cuidemos menos do prazer e comodidade do corpo e mais dos negócios do Pai. A preocupação dele era falar: Pai, me recebe. Pai, eu estou fazendo como tu pediu. Pai, esse é o pagamento, receba. É melhor contar os ossos de um corpo emagrecido que ocasionar magreza à alma. Então engorde agora, sê forte agora, meu amado. E ele ainda diz que eles veem-me, ou melhor, eles veem e me contemplam. Os olhos profanos contemplaram de forma oh meu Deus, ajuda-nos, Senhor, nessa hora tão difícil, falar pela revelação da tua palavra
da sua palavra. Eles falaram de forma insultante a nudez do Salvador e chocaram a sensibilidade sacra da sua alma santa. A visão do corpo agonizante deveria ter gerado a simpatia das multidões, mas só aumentou a hilaridade selvagem do homem. Enquanto observavam com satisfação cruel e perversa a sua desgraça do crucificado. Envergonhamos-nos da natureza humana e choremos em solidariedade com a vergonha do nosso Redentor. O primeiro Adão nos deixou a todos nus, mas o segundo Adão ficou nu para que vestisse a nossa alma nua. Quando? Hoje. Quando? Agora! Versículo 18. Já estamos chegando ao fim. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. As roupas dos executados eram, na maioria dos casos, gratificações dadas aos executores. Mas não era frequente eles lançarem sorte sobre a divisão do espólio. Este incidente mostra a clareza com que Davi, em visão, viu o dia de Cristo. Que Deus te dê essa visão, querido. E confirma que o homem de Nazaré é a pessoa de quem os profetas falaram. Os soldados, pois fizeram estas coisas. João 19, 24. Aquele que deu o sangue para nos limpar, deu as roupas para nos vestir hoje. Como diz os homens estudiosos, este precioso Cordeiro de Deus entregou o toção de ouro por nós. Cada detalhe das aflições de Jesus está registrado aqui no tesouro da inspiração, embalsamado no âmbar do cântico sagrado. Temos de aprender a estar muito atento de tudo que diz respeito ao nosso amado e pensar muito sobre tudo que tem ligação com ele. Notemos que o vício de jogar é de todos que mais deturpa, pois os homens o praticavam até mesmo ao pé da cruz, enquanto eram borrifados com o sangue do crucificado. Não há cristão que suporte o chacoalho dos dados quando pensa nisso. Por isso, me perdoe, irmãos, pelo meu choro, pelos meus enroscos aqui. Sabe, querido, falar de um pai, de uma mãe, de um filho, falar da nossa família são outros quesitos. Mas quando você pede a esse amado e doce Espírito para revelar a sua palavra e você mergulha com clareza naquilo que ele está te revelando, não há homem que suporte. Por mais que escreva, por mais que grave, não dá para expressar naturalmente sem se derramar diante da revelação da palavra do Senhor através do Espírito Santo. Mas o versículo 19 diz: mas tu, Senhor, não te alongues de mim. É aqui que eu quero marcar a tua vida como eu fui marcado. A fé invencível retorna à carga e usa o mesmo expediente, a saber,
a oração inoportuna. Não era lugar de orar a cruz. Não era lugar de interceder por ninguém. Mas era lugar de gritar, de muita dor. Eu não sei se eu vou conseguir expressar. Ele repete a petição tão comoventemente feita. Ele não quer nada mais que o Senhor Deus, mesmo nessa situação extremamente baixa. Ele não pede a presença mais confortável ou mais próxima de Deus, pois se contenta em Ele não estar longe. Vem, Senhor, para perto de mim. Só a Tua presença, só a intimidade, Senhor, é o bastante. Os humildes preza diante do trono. Nós estamos diante do trono do Senhor, porque Ele é morada em nós. E agora, Ele diz para você entender, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ele está aqui. Glorifica o nome do Senhor. Casos difíceis precisam de ajuda oportuna. Socorre a sua igreja hoje, Pai, agora. Socorre cada um de nós, Senhor. Quando há necessidade, querido, o justifica, podemos ser urgentes com Deus. Quando ao tempo e clamar, Senhor, apressa-te em socorrer-me hoje. Mas não o façamos por má intenção, querido, por favor. Não. Observe como no último grau de fraqueza pessoal, ele chama o Senhor de força minha. Reconheça isso, que Ele é a única força sua hoje, agora. Dá para você entender isso? Seguindo esse paradigma, meu amado, o cristão pode cantar. Porque quando estou fraco, então eu estou forte. Se fortaleça na fraqueza, em Cristo Jesus. E confere lá, 2 Coríntios 12, 10. E agora, antes de nós terminarmos, estamos chegando ao versículo 21. Ele diz no versículo 20, livra minha alma da espada. Por essa espada, Jesus quer dizer a ruína que como o homem. A ruína que como o homem não tem saída para nós. Sabe, nós tememos. Ele também temeu, mas ele confiava. Confia, meu irmão, agora. Ou talvez, querido, buscasse ser salvo dos inimigos que o cercavam, que espumavam uma espada afiada e mortal contra ele. O Senhor dissera: ó, espada, ergue-te. Zacarias 13, 7. E agora, pelo terror dessa espada, querido, o pastor de bom grado seria liberto assim que a justiça viesse adequado. Queridos, entenda isso. Entenda que o Espírito Santo te dê revelação dessa profundidade. E a minha predileta da força do cão. Por predileta, queria dizer a alma, a vida que é muito querida para todo homem. No original hebraico consta a minha única sendo a nossa alma querida, porque a nossa única alma é o centro das nossas emoções. É lá que precisa ser visitado, é lá que precisa ser tocado, é lá que precisa ser transformado. E quando Deus
toca no seu espírito, ele envolve a alma e a alma envolve a carne. Logo nós vivemos no espírito, não meia hora, não 5 minutos, mas nós vivemos diariamente, 24 horas, porque ele habita dentro de você. Por favor, clame para que ele agora tome do alto da cabeça as plantas dos teus pés, meu amado. Então, querido, ele está revelando que fizessem todos os homens da sua alma a predileta, mas muitos a tratam como se não valesse tanto quanto lodo nas ruas. O cão, querido, pode significar Satanás, esse cerbéreo, esse vira-lata, maldito e amaldiçoado. Ou então se trata do grupo dos inimigos de Cristo que, embora numerosos, eram tão unânimes como se fosse um e de comum acordo procuravam despedaçá-lo. Se Jesus clamou por ajuda contra o cão do inferno, muito mais nós, por favor, clame: Deus meu, por que me desamparaste? Eu confesso os meus pecados. Então confesse, fale com o Senhor, diga para Ele que Jesus te lavou e remiu, e o dos seus pecados, diz a palavra, Ele não se lembra mais. Mas ouçam, por favor, fechando a nossa rápida palavra, o versículo 21. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então, querido, eu quero que você entenda essa revelação. Tendo experimentado o livramento no passado de grandes inimigos que eram fortes como unicórnio, que tem aquele chifre pontudo, o Redentor profere falando, dizendo o último clamor por salvamento da morte, o qual é impetuoso e feroz como o leão. Essa oração foi ouvida. Dê glórias a Deus. Se alegrem. E a escuridão da cruz saiu. A fé, por mais que seja extremamente açoitada e até mesmo lançada para baixo dos pés do inimigo, no final das contas recebe a vitória. É promessa dele. Foi assim com a cabeça e será assim com cada um de nós que somos membros desse corpo. Temos vencido o unicórnio. Glórias a Deus! Derrotaremos o leão e tomaremos do leão e do unicórnio a coroa que nos pertence. Ele venceu. Papai, Espírito Santo, ajude essa igreja, em especial Remaná, a sentir o teu toque agora, a tua presença, e que haja paz dentro de cada um, chamado igreja do Senhor, espalhado pela face da terra, mas em especial, Senhor, a esse punhado de ovelhas que tu colocasse nas minhas mãos. Que responsabilidade! Tenha misericórdia de mim, eu intercedo por eles, Pai, que haja paz. Jesus venceu. Alegre-se e rir-se do inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba, meu irmão, para a glória de Deus Pai,
Deus seja louvado.